Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus abençoe a todos nós, que nos envolva na sua sublime paz. Eu gostaria de agradecer, em meu nome, da Flavinha, do Timóteo também, pela oportunidade de aqui estarmos, pela alegria dos encontros, dos abraços, esperando poder retribuir esse carinho na forma de reflexões que lhes sejam úteis. E para iniciarmos a nossa jornada pelas considerações dessa tarde, voltemos no tempo, mais ou menos por volta do ano 30, e então encontraremos um jovem assentado nas proximidades do grande templo em Jerusalém. Esse jovem era aquele que viria mais tarde a ser conhecido como nosso grande mestre, Jesus, aquele que, há alguns dias antes, estava ali na região do deserto da Judéia, juntamente com o seu primo, João Batista, alinhando algumas das estratégias, das tarefas que lhes caberiam naquele início de implementação do reino de Deus na terra. Deixando, portanto, João Batista, para que depois o precursor pudesse seguir o seu ministério, ele, o mestre, se dirige a Jerusalém e ali fica nas adjacências do templo, observando a grandiosidade daquela construção. Quando, de repente, então, será observado, será notado por alguns dos sacerdotes que ali estavam também. Entre eles, Hanã, ou Anás, o que mais tarde seria um dos juízes daquela causa, juntamente com Caifás. Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote à época. E alguma coisa chamou a atenção de Hanã naquele jovem. Algo que ele não soube explicar. No entanto, ao olhar para ele, ele sente como que um interesse em torno daquela figura e ali entabula um diálogo com ele. Inicia um diálogo. Perguntando, e ele logo reconhece pelas vestimentas, pelas características, que não era alguém propriamente de Jerusalém, alguém da Galileia, e então lhe pergunta, jovem, que fazes na cidade? Ao que então é respondido por aquele jovem que mantinha sempre aquele espírito de serenidade, algo diferente no falar, no olhar. Aquele jovem então lhe responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Naturalmente que o sacerdote fica impressionado. Afinal de contas, ele havia sido sumo sacerdote, atualmente era muito próximo do sumo sacerdote, portanto, se considerava um dos maiores representantes de Deus no mundo. E que reino seria aquele, então, do qual ele não havia ouvido falar até ali? Ou quem seria aquele jovem para se arrogar tal tarefa? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então ele responde já com um certo tom de ironia. Reino de Deus? E o que pensas, tu venha a ser isso? O que você entende por essa história de reino de Deus? Que história é essa, traduzindo para as nossas palavras? E então aquele jovem, sem perder a serenidade que lhe era característica, e também um magnetismo que envolvia a todos aqueles com quem ele falava, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Hanã, mais uma vez, se impressiona com a resposta, mas também, ao mesmo tempo, tenta diminuir aquele jovem, digamos assim, demonstrar o seu menosprezo por aquele que ousava colocar-se numa tal posição. De um arauto, de um emissário desse reino de Deus, quem seria aquele simples jovem, com aquela vestimenta, desconhecido, para se colocar assim numa tal posição, quando eles, os máximos representantes do Sinédrio, não estariam por dentro desse projeto?
Então ele diz: obra divina em tuas mãos? Como a desprezar aquele indivíduo, porque dentro da sua lógica, o que mais contava não eram os valores que os olhos não podem ver. Ali ainda, o que mais contava é aquilo que ornamenta ou qualifica puramente de maneira exterior uma criatura neste mundo. Então, ele, com um tom de desprezo, uma certa gargalhada: obra divina em tuas mãos? Como a dizer, quem é você, não é? Mas ele prossegue então no seu diálogo, tentando extrair mais alguma coisa daquele jovem, e talvez ele mesmo não soubesse o porquê de insistir naquele diálogo. Ele então volta-se para aquele jovem e pergunta: mas com quem então você vai contar, com que forças você irá contar para essa empresa tão difícil? De onde virão os seus colaboradores? Por acaso você conquistou o apoio, o suporte de algum príncipe desconhecido e ilustre? Porque ele não considerava que uma obra dessa natureza pudesse provir ou pudesse ter origem em algo que não estivesse associado às grandezas do mundo. Então seria preciso um príncipe, seriam precisos muitos e muitos recursos, exércitos talvez, uma legião de pessoas gabaritadas, qualificadas. Com quem, com o que você contará para levar adiante essa difícil empresa? Ao que então será respondido: os meus seguidores, os meus colaboradores virão de todas as partes. Mais uma vez ele não resiste, deixa escapar aquele olhar de sarcasmo, um sorriso de ironia, e diz então, talvez mais para si do que propriamente para o jovem, mas fazendo-se ouvir também, diz ele: é verdade, né? Os tolos, os ignorantes estão em todas as partes da terra. Certamente será esse o teu material de edificação. Certamente serão esses os seus colaboradores. Porque para abraçar tolices e ilusões como essas, temos em toda parte da terra aqueles que se deixam iludir. Em nenhum momento Jesus deixa-se abalar por aquilo. Prossegue com aquele mesmo olhar de ternura, de serenidade, em perfeita integração com o seu Pai, na certeza que vibrava em seu coração da obra e da tarefa a realizar. Hanan, porém, prossegue: mas você se propõe a edificar uma obra de natureza divina? E por acaso você já viu alguma vez uma estátua, por exemplo, sublime, edificada em fragmentos de lama? Como a dizer assim, esses que virão de todas as partes, desqualificados, desprezados, ignorados, os vencidos, os excluídos do mundo, não seriam eles simplesmente lama? E por acaso você já viu alguma estátua feita de lama? E é então que Jesus aprofunda o teor das respostas, trazendo-nos conceituações muito belas, que ecoariam séculos afora e nos alcançam ainda hoje, acerca da tarefa que a todos nos cabe. Porque ele diz assim, agora, num misto de ternura, mas já algo daquela energia que brotava, espontânea, da autoridade moral daquele espírito. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nenhum mármore, nenhum elemento, quando tratamos de construções definitivas, é superior, é mais nobre, é mais sublime do que o sentimento. Como matéria-prima, matéria base de toda e qualquer construção no contexto do Evangelho. Ou nos fundamentos desse reino do qual Jesus era arauto, o qual ele anunciava. Então nenhum mármore existe mais puro e mais formoso
do que o do sentimento. E nenhum elemento na vida é mais eficaz na elaboração de conquistas definitivas para o ser, transcendendo o tempo, do que a boa vontade, isto é, uma vontade mobilizada pelo bem. Uma vontade que foi contagiada pelo bem e que então, por si, adere ao processo de renovação. Trabalhando dia a dia, cinzelando dia a dia, com paciência, com humildade, com perseverança, o sentimento. De onde há de brotar a obra-prima da criação. O espírito moralizado. O espírito que se eleva às alturas culminantes do amor ágape, do amor puro, como em Cristo nós podemos ver. Porque é em verdade o que mais tarde o Espiritismo nos explicaria com tanta clareza. De todas as obras do mundo, sejam aquelas feitas pelos homens, ou mesmo as obras da criação, estrelas, constelações, planetas, nenhuma dessas obras chega a se elevar à altura de um espírito sublimado. Porque elas vêm e passam, surgem e um dia não mais existirão. O espírito, no entanto, prosseguirá sempre, como a obra-prima da criação divina. Algo que Karl Schutter nos diria numa bonita mensagem no livro Ceareiros de Volta. Contemplamos as magnificências da criação, estrelas, sóis, constelações, e quedamos-nos extasiados ante a grandeza da obra de nosso Pai. Somos tomados por um sentimento de reverência, também de pequenez, mas não uma pequenez que nos esmaga, talvez aquela que nos estimule mesmo a querer desbravar e conhecer tudo isso. Então são sim, sem sombra de dúvidas, obras magníficas, mas passarão. A maior das estrelas um dia será pó. A maior das galáxias um dia será refundida na construção de outras galáxias, de outras estrelas, mas o Espírito não. O Espírito seguirá sempre, cada vez mais belo, cada vez mais formoso, luminoso, a refletir a glória daquele que o criou. E naturalmente que o cerne, o aspecto mais belo, o que define mesmo a grandeza e a beleza desse Espírito, será justamente o sentimento. Por isso não há mármore mais puro e mais formoso do que este. Faz-nos recordar daquele diálogo entre Jesus e o senador. Mais tarde, nosso querido benfeitor Emmanuel, quando diante daquele jovem, às margens do Tiberíades, pensava ele consigo, de joelhos e em lágrimas, porque não pôde resistir à grandeza da irradiação daquele espírito. Pensava ele consigo, mas quem é esse simples galileu, para assim se dirigir a mim, um senador do império? Quem é ele para falar de um reino que seja maior do que esse construído pelos Césares? Isso ele não chegou a externar, pensava apenas consigo. Quando ouve daquele jovem à sua frente, senador, todas as vossas grandezas são bem misérrimas, porque um dia voltarão à cinza e ao pó. Porque na vida, na eternidade, só subsistirá aquilo que foi implementado pelo meu Pai desde o primeiro ato da criação. Só subsistirá o que vem do amor, o que é do amor, o que aponta para o amor. Tudo mais é simples cenário, palco e instrumento de evolução. Agora o Espírito não, senador.
a obra que inicio, o reino de que falo, visam esse material, esta edificação. Então ele responde isso ao sacerdote, que naturalmente se assusta com a profundidade da resposta. Que jovem esse com uma argumentação tão perspicaz, que em tão poucas palavras consegue trazer uma resposta com esse teor. E então tentando talvez desfazer aquele clima, aquele assombro que havia tomado conta de si, ele pergunta então àquele jovem: conheces Roma ou Atenas? E o jovem lhe responde: conheço o amor e a verdade. Porque a quem conhece o amor e a verdade, Roma e Atenas são simples cenários, processos, marcos de evolução, que visam justamente nos conduzir ao amor e à verdade. Conheço, portanto, o amor e a verdade. Ainda muito impressionado e tentando mais uma vez, digamos, passar uma rasteira naquela argumentação, naquele jovem impressionante, o sacerdote ainda insiste e pergunta: conheces os códigos da corte provincial ou as leis do templo, do sinédrio? Ao que aquele jovem lhe responde: conheço a vontade de meu Pai que está nos céus. O que mais é preciso conhecer, senão a vontade de nosso Pai que está nos céus? Notando que não conseguiria ser bem-sucedido no seu intento naquele diálogo, o sacerdote então busca findar aquela conversação, tentando sair por cima, com o nariz empinado, um olhar de desprezo, afasta-se daquele jovem, que manteve-se durante todo o diálogo no mesmo clima de humildade, de serenidade, de ternura e de amor. Após essa conversa, ele parte então, aquele jovem, em direção à Galileia, para que ali pudesse iniciar o empreendimento daquele reino, para que ali pudesse iniciar o anúncio desse outro reino, absolutamente diferente de todos os reinos e impérios conhecidos até então. E conta-nos Humberto de Campos, nesse capítulo 3 do livro Boa Nova, que ele chega e logo encontra aqueles dois irmãos, os primeiros a serem chamados. Estavam pescando, André e Pedro. Quando então se aproxima deles o Senhor e lhes diz: André e Pedro, venho da parte de Deus e os convido a implementar o seu reino na terra. Os dois irmãos ficam surpreendidos, afinal de contas, quem era aquele que não haviam visto até então, embora tivesse uma certa sensação de já conhecê-lo de algum outro lugar? Mas quem era aquele jovem que os chamava também aquela empreitada que não sabiam do que se tratava? O que é isso? Um reino? Quem é esse? De que reino ele fala? No entanto, algo dentro deles lhes dizia: aceitemos. Algo os impelia ao aceite, ao sim. De modo que dizem então: sim, podemos colaborar. Mas André, um pouco mais reticente, pergunta: mas um reino? Temos tão poucas casas em Cafarnaum. Um reino? Que reino sairá disso, de Cafarnaum? Uma vila. Ao que Pedro, já demonstrando um pouco da sua personalidade, sempre querendo ser aquele que mais demonstrava, disposição, que mais queria atender a Jesus, ele fala: não, André, imagina só, o lago é grande, temos muitas cidades, a gente poderia juntar nesse reino todas essas cidades. Jesus então amorosamente sorri, porque sabia quanto a transformar na compreensão acerca desse reino. Primeiro, André achou que se tratava de um reino ali em Cafarnaum,
com algumas poucas casinhas, súditos. Pedro tentando ser mais solícito. Não, mas a gente pode envolver todas as cidades aqui do entorno do lago. Todas elas pequeníssimas vilas também. Quantos corações não dariam? Jesus vislumbrando o horizonte dos séculos. O trabalho imenso a ser realizado. Mas tudo ao seu tempo. Assim como em nossas vidas. O trato do Cristo para conosco, tudo ao seu tempo. Primeiro ombros mais fortes, para depois a cruz correspondente. Primeiro o amadurecimento em caminho, em jornada, para depois a ampliação dos deveres e das tarefas. Então diz Humberto de Campos que o mestre adia gostosamente as explicações para depois. E por depois aqui não entendamos só o período de 3 anos da tarefa pública. Quanto eles não haveriam de descobrir acerca desse reino depois da própria partida do mestre. Afinal, é aí que mais propriamente Pedro, André e os demais vão entender a magnitude da obra. Por isso Jesus viria dizer na última ceia: a vós convém que eu vá. É preciso que o tempo passe, é preciso que por vezes a espiritualidade pareça se recolher em nossas vidas, aos bastidores, às sombras, digamos assim, do oculto, para que por nós venhamos a tomar consciência daquilo que nos está proposto. Mas Jesus adia gostosamente as explicações para depois. E naquele mesmo dia, à tarde, reúne pela primeira vez um público ali, na pracinha de Cafarnaum, para iniciar o anúncio daquele reino. Vendo diante de si aquelas pessoas, muitas delas semelhantes, exteriormente parecendo aquilo que Haná havia dito, muitas delas consideradas para o mundo desprezíveis, os fragmentos de lama. No entanto, Jesus olha para aqueles corações, anciãos, mulheres com seus filhos, enfermos, aflitos, vencidos. Jesus olha para aqueles corações e sorri. Porque vendo além do corpo, vendo o sentimento, vendo o anseio, vendo a esperança, vendo a boa vontade, Jesus diz para consigo: eis aqui aquilo de que preciso para a obra do meu Pai. Corações de boa vontade. E ali se iniciava, portanto, meus amigos, o empreendimento desse reino. Mas, como dizíamos, mesmo durante todo o tempo do ministério público de Jesus, ainda pairava uma certa incompreensão quanto à natureza desse reino. Também, depois da partida de Jesus, existia uma certa expectativa. Afinal de contas, Jesus havia dito mais de uma vez: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. De modo que, em muitos e muitos corações, foi se construindo aquela ideia de que era algo absolutamente iminente. Antes dele partir, os próprios discípulos, até os últimos momentos, por exemplo, antecedendo a última ceia, a prisão de Jesus, acreditavam num reino que de fato se implementaria à força. Esperavam o momento em que Jesus, enfim, faria valer a sua autoridade de enviado, de Messias, para então suplantar o Império Romano e implementar aquele reino anunciado. Após a entrada triunfal em Jerusalém, então, que essas expectativas pareceram se acender ainda mais. Afinal de contas, o povo todo está conosco. O povo todo está do nosso lado. E então alguns dos discípulos, como nos informa Humberto de Campos, conversando ali com a multidão, e a multidão indagava: e aí, quando que vai ser? Para quando devemos esperar? E eles então respondiam: olha, ele marcou uma reunião para logo, imaginamos que é ali que ele vai traçar o cronograma.
Reunião essa que nós sabemos ser a da última ceia. Então pairava a todo tempo essa expectativa de uma iminência desse reino, vindo com essas características. Afinal de contas, eram os reinos que eles conheciam até então. Roma chegava como? Expandindo o seu reinado, o seu império, com armas, com leis, com impostos, com opressão. E assim todos os reinos sobre os quais havia se falado até ali não concebiam algo diferente. Daí a frustração de tantos, quando ele é preso e entrega-se em silêncio àquela caminhada até o Calvário, que haveria de marcar os séculos. Mas mesmo após a partida dele, havia uma expectativa de iminência. Mesmo nas primeiras comunidades que foram se formando, em Jerusalém, em Antioquia, depois aquelas que foram sendo fundadas pelo apóstolo Paulo, como por exemplo na Tessalônica, ainda existia essa expectativa, algum evento, algum acontecimento que enfim marcaria o início de fato desse reino, dessa nova etapa. E aí começa a surgir então um conceito, ou alguns conceitos que foram muito importantes no desenvolvimento do pensamento cristão ao longo dos séculos. Conceitos sobre os quais nós precisamos falar aqui para entender melhor o que Jesus quer dizer com o reino de Deus está próximo. Surgem, por exemplo, os conceitos de escatologia e parousia. Palavrinhas difíceis. Quem já ouviu falar delas? Escatologia e parousia. Vamos lá. Vamos tentar entender o contexto do movimento cristão ali após a partida de Jesus. Escatologia é uma palavra que vem do grego, escatos, significa fim. E logia significa estudo. De modo que escatologia significa o estudo do fim dos tempos. Ou o estudo do final. Fim do mundo. Claro que a doutrina espírita depois nos traria todo um horizonte renovado acerca do estudo da escatologia, do fim do mundo, do fim dos tempos, não como sendo aquele fim considerado pela teologia mais clássica, mas simplesmente a transposição de uma etapa, o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo momento para a história evolutiva da humanidade terrestre. Mas basicamente isso é a escatologia. Para onde nós estamos indo? Qual o fim da humanidade? O que nos espera? Como é que o Evangelho vai cumprir a sua função? Como ele vai culminar? E aí dentro do estudo da escatologia, surge também essa ideia da parousia, que vamos encontrar tanto nos evangelistas, na fala do próprio mestre, por exemplo, no sermão profético, Mateus capítulo 24, como também nos escritos do apóstolo Paulo, que foi um dos que mais tratou do assunto, a parousia. E o que é parousia? Traduzindo literalmente, parousia significa presença, ou, um outro significado, vinda. Aquele que se faz presente, aquele que visita. De modo que essa palavra, por exemplo, era utilizada quando da visita de um imperador, de um rei, de um representante do rei, do imperador, era a parousia. No contexto do Evangelho, ela foi ganhando essa conotação de uma segunda vinda de Jesus, de um retorno de Jesus. Ele foi, mas ele havia prometido que voltaria. E aí se esperava esse retorno de Jesus muito nos moldes literalistas do que está lá registrado no Evangelho. Quando é dito que o Filho do Homem viria nas nuvens, sobre o céu, anunciando enfim o fim dos tempos. A ressurreição dos mortos. O início mesmo desse reinado de Deus, em oposição ao reino aqui da terra. Então, Paulo, por exemplo, quando vai escrever a comunidade da Tessalônica, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele vai tratar desse tema, dizendo que a chegada, essa segunda vinda de Jesus, ou a parousia, ela se daria assim de maneira inesperada, quando menos se esperasse, como um ladrão que vem à noite,
convidando, portanto, a vigilância, convidando, portanto, a preparação. Claro que há aqui uma conotação também da própria desencarnação, porque à luz do Espiritismo, desencarnar é estarmos submetidos a esse juízo. O juízo quanto à existência atual. Não que isso seja o fim. Pelo contrário, é simplesmente um passo para uma nova etapa. Mas Paulo falava então sobre isso, sobre a vigilância, sobre a preparação para essa vinda, para esse reino, mas ele acabou sendo mal entendido, porque seguiu-se tendo a ideia de que a chegada desse reino era iminente. E que ela viria assim com expressões, digamos assim, características, sinais de natureza exterior. Alguma coisa de insólito vai acontecer. Os céus serão rasgados, serão abertos, e então será anunciado por trombetas que, enfim, o Cristo retorne e o seu reino agora será consolidado. Então existia tanta expectativa de que esse reino viria por meio de fenômenos e acontecimentos insólitos. Expectativa essa que acompanhou muito da população cristã, muito do cristianismo ao longo de todos os séculos. Todas as vezes que as coisas estavam difíceis, todas as vezes que as coisas ficavam mais difíceis, não, agora está chegando. Nós estamos vendo os sinais, agora é a hora. Esquecendo-nos de que Jesus já havia nos dado as pistas. O reino de Deus não vem com sinais exteriores, ou com aparências exteriores. Mas se associava isso ao reino. E a algo iminente, algo que estava para acontecer, por meio desses acontecimentos insólitos. De tal modo que Paulo, na sua segunda carta agora aos Tessalonicenses, ele precisou retificar essa visão. Vendo que ele foi mal compreendido na primeira carta, ele falou, gente, calma lá. Não é iminente nesse sentido que vocês estão vendo. Ele é iminente ou ele está próximo em uma outra perspectiva. Ele não dirá respeito a esses sinais exteriores, a uma intervenção abrupta, porque a principal intervenção para que esse reino se dê, já foi feita. Jesus já esteve entre nós. Agora cabe-nos compreender a natureza desse reino e a sua chegada, para que de fato nos preparemos para ele, ou o preparemos em nós. Então Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, principalmente ali no capítulo 2, ele vai trazendo toda uma ampliação, digamos assim, de considerações sobre essa segunda vinda, sobre essa parousia, ou estudo sobre a escatologia, dizendo, olha, não gente, primeiro tem muita luta por vir. Antes de vir o reino, nós vamos ter que lidar, e aí ele fala dos termos que existem no Evangelho, mas que o Espiritismo nos ajuda a entender. Satanás, o anticristo, etc. Ou seja, antes de nós chegarmos lá, nós vamos ter de lidar com toda expressão de sombra que ainda caracteriza esse mundo, ou que ainda caracteriza cada um de nós. Não acreditemos que esse reino virá ofertado-nos assim, entregue-nos de maneira gratuita, sem que envolva de nossa parte muita luta, amadurecimento, compreensão. Então vamos entender melhor o que Jesus quis dizer com o reino de Deus está próximo. Com essa segunda vinda de Jesus. E aqui eu me recordo de uma historinha que nós temos na literatura espírita, que eu acho que vai ilustrar muito bem essa mudança de compreensão pela qual o cristianismo, a mensagem cristã foi passando através dos séculos no que diz respeito à chegada desse reino. Especialmente à luz do Espiritismo, com o advento do Consolador, que nos ajudou a entender melhor o processo, o mecanismo de construção desse reino, ou essa segunda vinda de Jesus. Vamos ao livro Contos e Apólogos, capítulo 21. Temos uma história muito interessante chamada O Encontro Divino. Humberto Campos, irmão X, ali vai nos contar a história do cavaleiro d'Arsonval, que era um nobre francês que tinha um objetivo primordial. Queria ele realizar o serviço divino fielmente, a fim de poder encontrar o mestre.
E, para tanto, ele mobilizava os seus recursos, as suas posses. De modo que, num primeiro momento, numa primeira cena, vamos encontrá-lo ali, todo paramentado, aquela armadura refulgindo à luz do sol, preparando-se para ir à Itália, resolver algumas questões políticas, visando não só os seus negócios, mas também aquilo que ele considerava serem os interesses divinos. Então ele se aparata todo, se prepara, toma ali a sua montaria, vai sair em viagem. Quando não muito distante ali da sua moradia, ele encontra um mendigo ulceroso que lhe estendia as mãos, rogando algum auxílio, algum recurso. Mal dignando-se a olhar para o indivíduo, ele que, inspirado pelo Cristo, buscava fazer algum bem, mas o bem que ele podia compreender até aquele momento, ele então pega uma farta bolsa de moedas e lança à distância para aquele homem, seguindo então na sua viagem. Vai até a Itália, realiza o que lá precisava e depois de algum tempo retorna. Só que com o passar do tempo, os seus negócios foram claudicando. As coisas já não iam mais tão bem, a riqueza já não era assim mais tão exuberante. Os relacionamentos, as questões políticas já não eram mais assim tão favoráveis. E ele seguia naquela sua jornada, naquelas suas viagens, buscando resolver aquilo, mas sempre com esse intento, esse intuito maior: servir a Deus, ajudar na implantação do seu reino. E para isso ele precisava mobilizar todos aqueles recursos do mundo, o poder, a influência, o prestígio. Mais ou menos como Saulo outrora acreditara ser a implementação do reino. Em conversa com um amigo, Saulo diria: olha, eu preciso de mais influência, mais prestígio no Sinédrio, para que a gente consiga então tendo mais poder, dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés, ao reinado de Deus. Assim entendia Saulo a princípio o projeto, para mais tarde compreender que os joelhos a serem dobrados seriam outros. Pois bem, o cavaleiro da Chamval seguia então nas suas viagens. Agora se dirigia ele à Espanha, para resolver ali algumas pendências de alguns prelados que lhe eram próximos, quando, saindo de sua residência, mais ou menos do mesmo local, ele encontra novamente aquela mesma figura. Aquele indivíduo que lhe rogava algum auxílio, alguma coisa. De novo, sem nem muito olhar para aquele indivíduo, ele pega ali um brilhante que ele trazia dentro da bolsa e lhe atira à distância. Segue viagem, depois de um tempo volta para a sua casa. E assim prossegue, nessas indas e vindas. Agora o seu novo destino seria a Inglaterra. Mais uma vez, ele se paramenta, se prepara para viajar, sai e no mesmo local, no mesmo trecho, encontra novamente aquele maltrapilho, aquele homem necessitado, e de novo, busca ali no seu chapéu, na sua bolsa, alguma joia valiosa que lhe pudesse dar, lança à distância e segue a sua viagem. Cada vez mais os negócios em piores condições, cada vez menos prestígio, cada vez menos influência, e ele tentando de toda maneira algo fazer para manter-se naquela condição, para melhor poder servir a Deus. Assim ele julgava. Agora vai em busca de um porto distante, a fim de conseguir um empréstimo. E de novo, em jornada, encontra aquele mesmo homem. Não tendo mais joias ou brilhantes, a bolsa farta que pudesse ofertar, tira o seu manto e lança aquele cidadão, aquele indivíduo, seguindo a sua viagem. Mais uma vez, volta e a situação se complica, piora. Mais uma viagem. Mais uma vez, naquele mesmo ponto, o homem com as chagas à vista, estendendo-lhe as mãos. Toma ele o seu gorro, lança à distância, sem nunca ter parado de fato para olhar aquele indivíduo. Até que, enfim, numa última tentativa ali, de colaborar naquela implantação do reino de Deus, de ser-lhe fiel, ele se propõe a seguir com a cruzada
de Godofredo de Bouillon à Terra Santa, a fim de lá libertar os lugares santos, conquistá-los de volta para a cristandade. Parte então em festa aquela caravana, aquela multidão de indivíduos para combaterem na Terra Santa. Lá ele combate, ele peleja. Vale frisar que no caminho, em partindo, havia encontrado mais uma vez aquele homem que desta vez o olhou de maneira um pouco mais triste, estendendo-lhe mais uma vez as mãos. Não tendo mais nada o que dar, ele oferta agora o seu farnel, alguns alimentos que trazia consigo para a jornada, e segue adiante. Lá na Terra Santa, peleja, batalha, mas acaba caindo prisioneiro dos adversários. É torturado, humilhado por muitos e muitos anos, de modo que em sua terra natal havia sido considerado morto. Ao voltar, não era senão um fantasma do que outrora já fora. O corpo todo marcado, nenhum brilho, nenhum fausto, nenhuma joia, nenhum manto especial, era simplesmente um maltrapilho. De modo que, recebido em casa, não foi sequer reconhecido. Considerado morto pela esposa, pelos filhos, foi expulso pelos cachorros que foram soltos para afastá-lo dali. E agora, para onde ir? Qual rumo tomar? O mundo não era grande o suficiente para conter-lhe a dor. Então ele sai caminhando, sem norte, sem rumo, quando de repente encontra com quem? Com aquele mesmo indivíduo com o qual tantas vezes já havia se encontrado. E ele então pensa consigo, lembrando-se dos velhos tempos, o que eu posso dar agora? Mas olha para si e não encontra mais nada. Não tem gorro, não tem manto, não tem ouro, não tem joias, não tem brilhantes. E ele então, naquela reflexão que talvez pela primeira vez na vida fazia, pensa, poxa, mas ele deve ser meu irmão, não é? Eu posso dar um abraço. E ele então se dirige àquele indivíduo, vencendo qualquer repulso ou resistência, e pela primeira vez o olha e o abraça. Pela primeira vez o olha e o abraça. Quando então é surpreendido com a resposta. Venha a mim, Derson Val. Eu sou Jesus, o teu amigo. Aqueles que me procuram em serviço, mais cedo me encontram. E enquanto me buscavas lá fora, a tão grandes distâncias, eu aqui estava, tão próximo, tão perto. Agradeço-te pelo ouro, pelas joias, pelo manto, pelo agasalho, pelo alimento. No entanto, há muito, eu lhe estendi os braços, esperando apenas o teu coração. No outro dia, quando os trabalhadores das searas passam por aquele caminho, vem então um homem caído, que findando a sua existência terrestre, havia sido levado ao mundo espiritual para retemperar-se e preparar-se muito certamente para outras jornadas nesse mundo agora, com outra consciência. A história em si é muito bela, mas também muito ilustrativa, porque penso que ela capte a essência do que Jesus quer nos dizer, quando assim nos fala, o reino de Deus está próximo. Porque somos nós, ou temos sido nós, ao longo dos séculos, os que temos buscado esse reino tão longe, em espetáculos, em sinais, em intervenções sobrenaturais, acreditando que só assim estaremos no limiar desse reino, quando em verdade ele está tão mais próximo do que julgávamos, tão mais ao alcance de nós. Porque acho que aqui há a mudança-chave para a compreensão da lição de Jesus. A proximidade aqui não é tanto algo no espaço e no tempo, mas algo que nos leve a compreender que a construção da felicidade, que é o atributo essencial desse reino, a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus,
é algo que está ao nosso alcance, ao alcance de nossas mãos, ao alcance de nosso olhar, ao alcance de nosso serviço, de nossa ação, está o pórtico desse reino. Os primeiros vislumbres, o perfume inicial desse reino, que esperamos às vezes se manifestar em nossa vida, de tal ou qual maneira, por sinais assim retumbantes. O que Jesus vai fazer na minha vida? Essa ou aquela conquista, esse ou aquele acontecimento. Quando o reino todos os dias me cerca, na forma dos familiares mesmos que estão ali comigo em casa, na forma da ocupação que me foi dada, onde fui colocado pelo Senhor da vida, ali está o reino. De modo que essa segunda vinda de Jesus, saindo de um plano de muita literalidade e até mesmo ingenuidade na interpretação, ela é projetada agora a uma compreensão mais espiritual, que foi partilhada inclusive, por exemplo, por Martin Luther King, que sendo batista tinha uma visão diferente de muitos dos seus irmãos acerca da parousia, da segunda vinda de Jesus. Em um de seus escritos, citando um outro autor americano chamado George Hadley, ele diz assim, que essa segunda vinda de Jesus, a parousia, não é um evento no espaço e no tempo, mas uma experiência que transcende qualquer categoria física ou material. Olha que interessante essa visão. Então, lá atrás, Paulo precisou retificar a compreensão dos primeiros cristãos que imaginavam que um evento estava para acontecer. Era iminente a chegada de Jesus. Paulo, então, em muitos de seus escritos diria, o reino, meus amigos, essa segunda vinda do Cristo, é Cristo em nós. Revestivos de Cristo, e então estareis encontrando o reino. Abri o vosso coração para uma experiência profunda, diária, de amor, de comunhão, de serviço com Cristo, e então estareis entendendo que o reino de Deus está mais próximo do que imaginamos. Que a possibilidade de sentir a presença divina, de construir alegria, felicidade inigualáveis, está muito mais ao alcance de nossas mãos do que consideraríamos antes. Então Paulo fez questão de trazer essa visão. É uma experiência de Cristo, é abrir-nos ao Cristo, é permitir que o Cristo opere por meio de nós. Isto é a segunda vinda. Por isso, voltando lá à definição que Martin Luther King foi resgatar, o reino de Deus, ou melhor, essa segunda vinda do Cristo, que inauguraria esse reino de Deus, ela não é um evento no espaço e no tempo, mas uma experiência com a presença, digamos assim, do Cristo, para muito além de quaisquer características físicas. Daí o sentido de parousia, presença, visita. É a presença, é a visita do Cristo ao coração que a ele se abre. Não é algo que diz respeito ao céu, mas ao coração humano, acrescenta o autor citado por Luther King. Não é algo que diz respeito ao céu, na vinda retumbante no céu, mas que diz respeito ao coração humano. Tampouco algo que diga respeito ao futuro, mas a qualquer presente a que queiramos atribuir essa experiência. Ou seja, é desde já àquele que quiser. Ao invés de buscar o mestre aqui, acolá, lá longe, aguardando essa ou aquela intervenção, esse ou aquele sinal, como Darson Val, de repente abrimos os olhos e vemos que ali ele sempre esteve, a nos convidar a servir aqui e agora, onde estamos, onde pela vida fomos colocados. E ali está a nossa ocasião mais valiosa de encontro com a felicidade, de experiência profunda com Deus. Não espere, portanto, da parte do Cristo, em sua vida, em nossas vidas, uma intervenção miraculosa.
Porque a maior das intervenções ele já fez, ele já veio ter conosco. E por acréscimo de misericórdia, mais uma, o Consolador. Cujo objetivo não é senão abrir-nos os olhos para perceber que esse reino está tão mais próximo do que nós imaginávamos. É a ocasião de servir aqui e agora, sentindo junto de nós. Como ele disse a Darson Val, quem me busca em serviço, mais cedo me encontra. Isso me faz lembrar uma outra história contada por Humberto Campos, no prefácio do livro Pontos e Contos. Na verdade, é uma história de Longfellow, um escritor americano que Humberto Campos coloca ali. Ele fala da história de um monge que ansiava por encontrar Jesus. E assim, lá na sua cela, orava ardorosamente, esperando o momento desse encontro por anos e anos, até que um dia ele se viu na presença do Mestre. E aí, naturalmente, ele cai de joelhos, emocionado, encantado com aquele encontro, aquela presença. Mas logo após Jesus aparecer, o sino do mosteiro toca, indicando o horário de serviço, com a multidão que os esperava à porta. Então nós vemos um coração dividido. A multidão que me espera lá à frente para o serviço, e Jesus aqui na minha cela. Ele hesita, ele pensa, mas então levanta-se, deixa Jesus na sua cela e vai em busca da multidão. Fica lá por algumas horas, atendendo, aliviando as dores, auxiliando, conversando, servindo. Fim do trabalho, retornava ele, silencioso e meditativo para a sua cela. Puxa, tantos anos, esperando, para um encontro de tão poucos segundos, sequer minutos talvez. Então ele vinha meditativo, pensando. Quando então chega à sua cela, e qual não é a sua alegria em ver que o Mestre ali estava? O havia esperado. E ao chegar, Jesus então lhe diz: se você tivesse ficado, eu então é que teria ido. Como a nos dizer que o segredo para estarmos mais juntos dele, para sentirmos esse reino cada vez mais próximo, é de fato servir. É de fato descobrir as alegrias internas, íntimas do Espírito. Porque, lembrando a palavra do Mestre, não vem com aparências exteriores, porque está dentro de vós. A alegria de conhecer, que nasce do estudo. A alegria da inspiração, que nos toma e nos renova as forças, que nasce de uma oração. A alegria de sentir-se um instrumento nas mãos do Mestre, um instrumento do próprio Criador, quando por meio de nós e de nossas mãos, o amor possa fluir. Que alegrias no mundo poderão se equiparar a estas? Que grandezas, que eventos e acontecimentos de natureza exterior poderiam melhor sinalizar a maior proximidade de Deus e do Cristo de nós do que esses atos? A escolha de estar mais próximos de Jesus. A escolha de estarmos mais unidos a Deus. Por isso nos lembramos de uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro O Irmão, capítulo de número 12, intitulada justamente O Reino de Deus está próximo. Em que ele vai dizer assim, que por muitas vezes no Evangelho Jesus nos trouxe essa afirmação. E que ainda hoje, milhares e milhares de criaturas aguardam esse reino por meio de eventos espetaculares de natureza exterior. Trovões rebombando, cataclismos, multidões amotinadas, bombas, sabe-se lá mais o quê, para assinalar essa chegada. Essa tem sido ao longo dos séculos a expectativa de milhares e milhares de cristãos. Não, agora está chegando. Veja só os horizontes, veja só o sinal. Aguardando ou contando quase sempre, diz Emmanuel, com o absurdo e o fantástico para se sentirem no limiar da grande transformação. É certo, acrescenta ele, que eventos como esse poderão ocorrer a todo tempo,
nos quadros da natureza ou na experiência de cada um de nós, das coletividades terrestres, mas indicam apenas um convite a novas lutas e a mais ásperos testemunhos. Não são os verdadeiros sinais. Porque o reino de Deus está próximo, sim, mas, acrescenta ele, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à figura do próximo. Olha que feliz amarração que Emmanuel faz do reino que está próximo com a própria figura do próximo. O reino está próximo porque estamos sempre próximos de alguém a quem poderemos ofertar algo do céu. Uma nesga do céu que com muito esforço e muita luta pudemos ter construído dentro de nós. Estudar para libertar-nos das algemas da ignorância, mas também para fazer luzir a luz, para fazer brilhar a luz junto a outros passos e a outros caminhos mergulhados em sombras. Servir para sentirmos a alegria do amor a vibrar e a pulsar em nós, mas também para que o império do amor se expanda, alcançando outros corações, dulcificando e embelezando a vida. A proximidade do reino de Deus, portanto, está intimamente associada à proximidade dos corações que Deus vincula ao nosso destino. E que esperam de nossa parte, como representantes do Mestre, como discípulos seus, a parcela de céu que arduamente temos buscado construir em nós, a presença do Cristo nessa segunda vinda que temos buscado estabelecer em nós, para que então esse reino se expanda, desperte e envolva a outras vidas. Portanto, não sejamos nós como o cavaleiro d'Arsonval, a buscar Jesus em grandes conquistas de natureza exterior, alhures, além. Quando vos disserem que o reino está aqui ou acolá, não acrediteis, disse-nos o Mestre. Porque em verdade, onde você está, e a partir de já, é possível sentir a proximidade desse reino, desde que queiras aproximar o seu coração do coração de Jesus. Que Ele a todos nos abençoe, muita luz e muita paz nessa jornada em busca desse reino, cada vez